Hoje nós vamos estudar a aplicação de integrais, que é área entre curvas. Então, com as integrais nós conseguimos aí calcular a área entre duas curvas, né? Então, aqui nós vamos calcular a área de uma região S entre duas curvas, y igual a f de x e y igual a g de x, e entre retas verticais, x igual a A e x igual a B. Aqui no primeiro momento, tá, são retas verticais aqui. A gente vai ver casos que pode ter retas horizontais aí, tá? E que as funções f e g são contínuas e f de x é maior que g de x para todo x pertencente ao intervalo AB. Então, nós queremos calcular a área entre essas curvas, lembrando que f de x é maior do que a g de x. Então, o nosso quadro vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Eu tenho a função f de x por cima, porque ela é maior no intervalo AB, e a g de x por baixo. Então, nós queremos calcular essa região S aqui, tá? A área dessa região S. Bom, lembrando que nós, quando a gente fazia lá o cálculo de área, né, aproximado, para nós termos a integral de Riemann, nós pegávamos a região e subdividíamos a região em vários retângulos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, aqui a base do retângulo como sendo ΔX, né, eu posso considerar aqui que a altura aqui, né, eu posso considerar aqui essa parte de cima como sendo f de x e asterisco, que é uma amostra aqui de dentro desse intervalo, né? E a parte de baixo aqui, ó, como sendo a g de x e asterisco, né? Então, quando eu faço essa diferença f menos ag, eu tenho exatamente esse comprimento, tá? Então fica f de x e asterisco menos g de x e asterisco. Lembrando que esse x e asterisco, né, é uma amostra dentro desse intervalo. E essa coisa aqui, né, esse comprimento aqui tende a zero, né? Que a gente vai fazer n tender a infinito. Então esse ΔX aqui vai tender a zero, né? Muito bem. E aí nós temos aí, fazendo a soma para todos os retângulos, nós vamos ter um resultado dessa área, né? Uma aproximação dessa área. Então lembra que a gente tinha o limite disso, né? Então quando eu faço aí aquele limite da soma de todos esses retângulos aqui, note que n aqui está tendendo a infinito, né? É aquilo que eu estava falando. Então quer dizer que n tender a infinito significa que essa base aqui vai tender a zero. Então fica o somatório de f de x i asterisco menos g de x i asterisco ΔX. Então, né, a gente sabe que esse limite aqui coincide com a integral de Riemann, né? Então, essa área, na verdade, ela vai ser igual à integral de a até b de f de x menos g de x dx. O detalhe aqui é o seguinte, que dentro do intervalo AB, que é onde a gente está querendo calcular, né, x pertence a esse intervalo AB, a gente quer calcular a área de A até B, sempre, nesse meu caso aqui, né, está acontecendo de sempre a função f ser maior que a função g. Então, nesse caso, nós fazemos f menos g, tá? Ou seja, a função f está por cima e a função g está por baixo, tá? Caso a minha região não satisfaça isso, né, eu tenho aqui uma hora a f está por cima, outra hora a f está por baixo, eu tenho que quebrar aí em várias regiões, tá? A gente vai já ver exemplos disso daí. Bom, então essa imagem aqui ela ilustra o seguinte, né? Eu quero calcular a área dessa região S aqui, que está delimitada pela função f. Aqui a função f e aqui a função g, né? Então o que foi feito aqui, ó? Eu posso pensar da seguinte forma: eu pego a área que está sob a função f toda, então vai pegar inclusive essa parte azul aqui, e depois eu tiro a área sob a curva g. Então faço a integral da f de a até b menos a integral da g, que é essa parte azul, de a até b. E aí nós temos isso daqui. A área vai ser a integral de a até b de f de x dx menos a integral de a até b de g de x dx. Que equivale, né? É a mesma coisa que eu ter essa integral aqui, né? Isso daqui é a mesma coisa, pela propriedade da integral de a até b de f de x menos g de x. Vou colocar aqui.
porque a soma, a diferença das integrais de diferença, né? E aí eu tenho que é a mesma coisa. Então isso aqui só para ilustrar, tá? Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Olha só. Encontre a área da região limitada acima por y igual a x ao quadrado e abaixo por y igual a x, tá? Então, se a gente pega aqui essa função e também ele está dizendo limitada nos lados por x igual a 0 por x igual a 1, tá? Então, se a gente pega aqui, tenta fazer o gráfico dessa função, dessas funções, na verdade, né? Eu vou ter que y igual a x, né? É uma função aqui assim, vai estar aqui assim, né? Uma reta, tá? E só vai interessar agora para x maior que 0, né? Porque é de x igual a 0 e x igual a 1. Vamos imaginar que o x igual a 1 esteja passando bem aqui assim, tá? Então essa daqui é a reta vertical, x igual a 1. A função e elevado a x, né, a partir daqui, ela vai começar aqui assim, né? Então, eu vou ter algo aqui assim no 1, por exemplo, aqui é o 1, e ela vai fazer algo assim. Tá? Então, claro que ela continua para cá. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que considerar essa área aqui, certo? Essa área aqui que eu estou interessado. Tá? E aí, essa aqui é a função y igual a e elevado a x. Essa daqui é a função y igual a x. E eu tenho que calcular essa integral. Então, aqui, ó, a minha área ela vai ser igual à integral de... Aqui, ó, o x está valendo de 0 a 1. Então, vai ser de 0 a 1. Né? De... Qual é a função que está por cima? É essa função aqui, e elevado a x. Né? E a função que está embaixo é x. Então vai ficar o quê? I elevado a x menos x, que é a função que está embaixo, dx. Certo? Bom, agora, isso daqui a gente sabe calcular essa integral, né? Isso daqui é igual a i elevado a x menos x ao quadrado sobre 2, que é a integral dessa parte do x aqui, no intervalo de 0 a 1. Isso daqui vai ser igual a i, né? Quando eu substituir 1, ou quando eu substituir o 0, na verdade, quando eu substituir o 1, né? Vai ficar i menos, e quando eu substituo aqui o 1 também vai ficar meio, né? Menos, aí eu vou fazer agora substituindo o 0. Vai ficar 1 agora, i elevado a 0 é 1, menos... assim, né? 0. Tá? E aí, eu tenho que essa conta aqui, meu A, vai ser igual, então, I menos meio menos 1, né? Então, meio menos 1 vai dar menos 3 meios, tá? Então, vou colocar aqui, menos 3 meios, tá? E isso daqui a gente sabe que é E menos 1,5. Né? Então esse aqui é o resultado. Tá? Se você pegar aí o valor de E aproximado, né? Só para a gente fazer uma outra continha aqui. Tá? O valor de E é 2,7182 alguma coisa. Tá? Quando eu faço menos 1,5, né? Isso aí vai dar aproximadamente 1,21. Tá? Então, só fazendo uma conta aqui, aproximadamente 1,218, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, aqui vai estar a solução, né? Deu E menos 1,5. Beleza. Olha esse outro exemplo aqui. Aqui eu tenho, encontre a área da região entre as parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado, tá? Então, se a gente vai fazer o gráfico aqui, ó, é super importante, tá, o gráfico dessas funções, né? Essa daqui, y igual a x ao quadrado, a gente tem a ideia, né, o esboço do gráfico dela é isso aqui assim,
mais ou menos, né? Agora, dessa outra aqui, ó, a gente sabe que ela tem a concavidade voltada para baixo, né? Aqui tem um sinal de menos. E aí a gente tem que ver as raízes dela, né? Que isso aí ajuda a gente. Por exemplo, uma raiz é 0, né? E a outra raiz, ó, quando eu coloco, né? Eu posso reescrever essa equação aqui, y como sendo x que multiplica 2 menos x, né? Então, uma é 0, né? Quando eu igualo isso aqui a 0, né? Eu tenho uma é 0 e a outra é 2. Então, ó, uma vai passar aqui nesse ponto, né? Uma raiz aqui, e vamos imaginar que a outra seja 2 aqui. Tá? Muito bem. Uma outra coisa importante, tá? Já estou colocando que aqui é o 2. Tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, é saber onde essas funções se interceptam. Tá? Essa daqui, y igual a x ao quadrado, e essa daqui. Então, como é que eu faço para saber onde elas se interceptam? É onde os valores vão coincidir, né? Então, eu igualo as duas. Eu coloco x ao quadrado igual a 2x menos x. E aí eu resolvo essa equação e vejo onde qual é o valor do x que satisfaz isso, né? Então, aí eu vou ter o seguinte, eu passo o x ao quadrado, aqui é x ao quadrado, passo o x ao quadrado para o outro lado, eu vou ter aqui 2x ao quadrado igual a 2x, 2x ao quadrado menos 2x igual a 0, né? Coloco 2x em evidência, aí eu vou ter x menos 1. Né? Isso aqui igual a 0. Então eu tenho x igual a 0, que é essa parte aqui, né? Ou x igual a 1, tá? Então, em x igual a 1, elas se interceptam. Então, bem aqui no 1, ó, tá? Elas vão se tocar aqui. E aí eu tenho o seguinte, ó. Elas se tocam no x igual a 0, que é bem aqui, se tocam no x igual a 1 e ela vai passar aqui no 2 também. Então, o gráfico, o esboço do gráfico dessa outra parábola é mais ou menos esse aqui, ó. Tá? Mais ou menos só para a gente saber o que nós queremos. Nós queremos essa área aqui, entre elas, certo? Note que a função que está em cima, que é essa daqui, é a y igual a 2x menos x ao quadrado, certo? Deixa eu fazer direito aqui. Essa daqui é a 2x menos x ao quadrado, tá? Essa que está por cima. E essa nesse intervalo, tá? Ele não diz qual era o intervalo, mas a área que é limitada por elas é o que? É aqui no 1, né? Ó, tá? O x está variando de 0 a 1. Aqui está em cima é 2x menos x ao quadrado. E essa daqui que está embaixo é a x ao quadrado, certo? Então, como é que vai ficar a minha área aqui? A minha área, ela vai ser igual à integral. Ó, o x está variando de 0 até 1, então vai ficar de 0 a 1, da função que está em cima, 2x menos x ao quadrado, menos a função que está embaixo, x ao quadrado, dx. Tá? Fazendo essa conta aqui, né, a minha área vai ser de 0 a 1 da função 2x menos, ó, menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos 2x ao quadrado dx. Aí isso daqui vai ser o que? A primitiva dessa função aqui. Qual é a primitiva de 2x? É x ao quadrado. Então eu tenho aqui a primitiva que é x ao quadrado. A primitiva dessa daqui vai ficar menos 2 sobre 3, x ao cubo, né? Porque a dessa daqui é x ao cubo sobre 3. E no intervalo de 0 a 1, tá? Bom, quando eu jogo o intervalo de 0 a 1, note que quando eu substituir o 0, vai zerar, tanto aqui quanto aqui, né? Então isso daqui vai ser 1 menos 2 terços, certo?
tenho essa conta aí, né? E fazendo essa conta, né, eu vou ter 3 menos 2, 1. Isso daqui vai dar 1/3, tá? Unidade de área. Então, obtive aí o resultado. Deu 1/3. Beleza? E aí eu tenho feito aí a minha conta. Bom, o que nós tivemos de interessante aqui? Nós tivemos de interessante que eu não disse qual foi o intervalo de variação, né? O problema não disse aí que estava variando de A até B. Nós tivemos aí que as próprias curvas, né? Tanto aqui a função que estava passando em cima, né? E a função que estava passando embaixo, elas delimitaram aí de onde estava variando o meu x. Foi de 0 até 1, tá? Então não ficou explícito qual era a variação do meu x, beleza? Então o problema, as funções elas já delimitavam aí uma região, tá? Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho, só um minutinho. Estava falhando já. Muito bem. Então, olha só. Aqui nós temos as curvas, né? Ó, note que essa região aqui, né? Ela é delimitada pela curva, ó, que está em rosa e a que está em azul, né? E aí nós temos que a área vai ser dada pela integral de 0 a 1 da diferença entre elas, né? 2x menos 2x ao quadrado dx, tá? E aí, fazendo as contas, nós chegamos que era 1/3. Muito bem. Bom, uma observação aqui, ó. Para encontrar a área entre curvas y igual a f de x e y igual a g de x, dividimos a região S dada em várias regiões, S1, S2, Sn, com áreas A1, A2, AN, como na figura abaixo. Então, por exemplo, se temos várias áreas que elas delimitam, né? Naquele caso lá, a gente só tinha uma área, né? Uma regiãozinha lá. Agora aqui, nós temos que, por exemplo, essa função f aqui, ó, né? Ela está aqui, sobe, desce, a função g está aqui. Na verdade é o contrário, a f é a rosa, né? E a g é a azul. Note aqui nesse caso que ora eu tenho a g embaixo, a g em cima e a f embaixo, né? Ora, aqui nesse caso a f está em cima e a g está embaixo. Nessa outra região aqui mudou, a g está em cima, a f está embaixo. E nessa outra aqui mudou de novo, aqui a f está em cima e a g está embaixo. Então como é que a gente trata isso, né? A gente tem que quebrar nessas regiões todas aqui. Então a gente vai fazer a soma dessa região, mais essa região, mais essa região, e sempre fazendo a de cima menos a de baixo, tá? No caso geral, você pode pegar e tomar o módulo de f de x menos g de x. E aí você pega f de x menos g de x quando a f de x for maior que a g de x, ou seja, quando a f estiver por cima e a g por baixo. E aí você faz g de x menos f de x quando a f de x for menor que a g de x, ou seja, a g está em cima e a f está embaixo, tá? Então a gente vai tomar essa notação de módulo de f de x menos g de x, que aí fica tranquilo. Você tem que decidir na hora qual é a que está em cima e qual é a que está embaixo e fazer a diferença, tá? E aí você pode também quebrar em várias regiões, né? Então, nós vamos ter esse caso aqui, ó, a integral de a até b do módulo de f de x menos g de x dx, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, onde x varia de 0 a π sobre 2, tá? Bom, o que acontece aqui, né? Nós temos essas duas curvas, tá?
Eu vou já mostrar o desenho delas aqui, mas antes eu vou fazer o meu aqui, né? A função seno e a função cosseno, elas têm a seguinte característica, né? Como é que eu posso verificar isso? Tentar o gráfico aqui. A função cosseno, quando o x é 0, ela é 1. Ela vai passar aqui nesse ponto aqui, 1. Né? E quando o x, ele quer até π sobre 2, né? Quando o x é π sobre 2, ela é 0. Tá? Então, eu vou colocar aqui o π sobre 2 bem aqui assim. Tá? Aqui π sobre 2. Então, a função cosseno ela vai fazer algo assim. Ó. Ela vai vir aqui assim. Deixa eu ajeitar aqui. Vai fazer algo mais ou menos assim. Tá? Que depois ela vai subir de novo. Agora, a função seno já é o seguinte. O seno de 0 é 0. Esse ponto aqui. E o seno de π sobre 2 vai ser 1. Então, fazer para cá assim. Vou mudar de cor aqui. Vou fazer essa função. Então, vai ser esse ponto bem aqui, ó. Aqui no 1, mais ou menos. Tá? Então, ela vai fazer algo assim, ó. Ela já estava vindo aqui de baixo, né? Vai ser algo assim, mais ou menos. Tá? Então, ele quer a área, né, dessa região de 0 até π sobre 2. Então, aqui, ó, é aquele caso. Bem aqui, ó, essa daqui é a função... Essa daqui é a função seno, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui é a função seno de x. E essa daqui, deixa eu voltar para o vermelho, é a função cosseno de x, essa daqui. Tá? Essa função aqui é a cosseno de x. Então, note que se eu quero essa região aqui, né? E essa região aqui, eu tenho que verificar o seguinte, ó. Vou ter que quebrar essas regiões em duas. Então, vou ter que fazer aqui uma área A1 e aqui uma área A2. Tá? E vou calcular aí a soma delas. Note que a área que eu quero calcular, ela vai ser igual a A1 mais A2. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular a área A1 aqui. Ó. A área A1, ela vai ser igual a integral. Eu tenho que achar esse ponto aqui, ó, onde elas se interceptam, tá? E como é que eu faço para encontrar esse ponto onde elas se interceptam? De novo, eu igualo as duas. Eu faço cosseno de x igual a seno de x, certo? E quais são os valores de x do intervalo de 0 a π sobre 2, né? Porque eu só estou variando daqui para cá. Qual o valor que o seno é igual ao cosseno, né? Isso aqui vai implicar que x é igual a π sobre 4, né? Que é o valor que o seno coincide com o cosseno. Então, note que essa região aqui, ó, ela vai variar de 0 a π sobre 4, a região A1, tá? Vai variar de 0 a π sobre 4. Então, isso daqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4 da função que está em cima. Note que a função que está em cima é cosseno, né? Então, vai ficar cosseno de x menos seno de x dx. Tá? Isso daqui é igual ao quê? Vamos lá. Aqui vai ser igual a primitiva do cosseno menos seno, né? Então, eu vou ter aqui menos... Desculpa, a primitiva do cosseno é seno, né? Então, eu vou ter seno de x. E a primitiva do seno é menos cosseno. Com menos daqui, vai ficar mais. Cosseno de x. No intervalo de 0 a π sobre 4. Tá? Agora, isso daqui, ó, é igual. Eu vou ter que substituir o π sobre 4. Né? Então, o seno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Né? Então, vai ficar a raiz de 2 sobre 2 menos o do cosseno, né, é mais também, raiz de 2 sobre 2, certo? Menos agora, substituindo o zero, tá? O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1, certo?
Então essa conta aqui, ó, tá dando raiz de 2 menos 1, tá? Beleza? Agora vou atrás da área A2. Isso daqui é igual a integral. Agora, observe que a área 2 agora é essa parte aqui, né? Eu estou com essa região aqui. E agora vai variar de quanto? De π sobre 4 a π sobre 2, né? Nessa região aqui. E quem está por cima agora é a função seno, quem está por baixo é a função cosseno. Então vamos lá. Vai ser de π sobre 4 até π sobre 2, da função que está em cima, que é seno de x, menos cosseno de x, que é que está embaixo, dx. Certo? Aí isso daqui vai ficar igual. A primitiva do seno é menos cosseno de x. A primitiva do cosseno, seno de x. No intervalo agora de π sobre 4 a π sobre 2. Certo? Então isso daqui vai ser igual. Quando eu substituo agora o π sobre 2, né? Eu vou ter que calcular o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0, tá? Menos o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 é 1, certo? Agora, menos, eu vou ter que calcular agora aqui os valores em π sobre 4. π sobre 4, né? Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e menos, aqui também é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, né? Note que é menos vai dar menos raiz de 2, com menos daqui vai dar mais. Então isso daqui é raiz de 2 menos 1 aqui também. Então quando eu faço aqui o A, né, que é igual a A1 mais A2, isso daqui vai ser igual a raiz de 2 menos 1 mais raiz de 2 menos 1. Isso daqui dá 2 raiz de 2 menos 2. Então, esse valor aqui é que é o resultado da área, tá? 2 raiz de 2 menos 2. Beleza? Bom, uma outra forma de você resolver isso daqui era o seguinte, é você perceber a simetria do problema aqui, ó, tá? O problema tem uma simetria, ele é simétrico aqui. Então, essa área A1 aqui, ó, ela é igual a essa área A2 aqui. Então, a área 1 é igual à área 2. O que você pode fazer? Você calcula só uma delas e multiplica por 2, tá? Então, você poderia concluir também que a sua área era igual a 2 vezes a área 1, por exemplo, tá? E aí, isso aí ia implicar que a sua área ia ser igual a 2 vezes, a gente já tinha calculado a área 1 aqui, ó, né? 2 que multiplica raiz de 2 menos 1. Isso daqui você ia chegar que era 2 raiz de 2 menos 2, tá? Da mesma forma. Então, uma maneira elegante de calcular também é verificar isso, né? Que a área que a gente está querendo calcular, né? Ela tem uma simetria aqui. Então, eu tenho A1 e A2, onde a área A1 é o mesmo valor que a área 2, e aí você calcula ela e multiplica por 2, tá bom? Muito bem. Então, aqui vai estar a solução, tá? Primeiro nós encontramos onde as funções coincidem, né? Que é em π sobre 4. E depois você analisa o gráfico. Claro que aqui, né? Dá para verificar perfeitamente que A1 é igual a A2, como eu tinha dito. Mas aí você calcula, se você não desconfia disso, você calcula A1, calcula A2, né? Nós fazemos a conta de A1 mais A2 e chegamos aí no resultado, que era 2 raiz de 2 menos 2, tá? Bom, a observação é aquela que eu fiz, né? Note que a área da região é simétrica em relação a x igual a π sobre 4. Logo, nós podíamos calcular a área como sendo 2 vezes o A1, né? E aí, fazia toda a conta e encontrava o resultado, tá? Bom,
Algumas funções são mais bem tratadas considerando x como função de y, que aí a conta fica mais simples, tá? Então, se uma região é limitada por curvas com equações x igual a f de y e x igual a g de y, e agora a gente vai estar pensando que o y vai variar de c até d, em que as funções f e g são contínuas e f de y é maior ou igual que g de y para todo y entre c e d. Então, a sua área vai ser a seguinte: a integral de c a d de f de y menos g de y dy. Note aqui que nós vamos colocar agora x em função de y, tá? Então, ó, é x igual a f de y, ok? E aí fica mais fácil de a gente integrar, tá? Bom, se escrevemos xr para a fronteira à direita e xl para a fronteira à esquerda, tá? Esse RL é por causa do inglês aí, tá? É right e left, né? Então, que era a anotação que estava no livro, né? Então, nós temos o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, imagina que eu tenho uma curva que está aqui à esquerda e tem uma curva que está aqui à direita. Então, para a gente, a maior é sempre a que está à direita, tá? Então, nesse caso aqui, ó, f é maior do que a g, beleza? E aí, eu vejo o seguinte, ó. Agora, o meu retângulo, ele vai estar assim na horizontal, tá? Então, fica mais fácil eu calcular assim. Aqui vai ser o meu delta y agora, porque eu vou ter que integrar com relação a y, tá? E aqui eu faço a variação aqui, ó. Vai ser essa que está à direita menos essa que está à esquerda, tá? E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Vai ser o xr menos o xl, né? É a função que está à direita menos a que está à esquerda, tá? Antes nós fazíamos a função de cima menos a função de baixo. Agora nós vamos fazer a função que está à direita menos a função que está à esquerda, tá? E aí, nós temos assim, ó, A vai ser igual à integral de C a D, né? Onde C e D agora são as variações do Y, tá? Ó, olha aqui quem é C e D, ó. C está aqui, né? E D está aqui, tá? Então, é como o Y está variando, né? Não mais o X, o Y. E aí eu faço a XR menos a XL, ou seja, aqui está a função que está à direita menos a função que está à esquerda, tá? E aí fica a função que está à direita menos a função que está à esquerda de y. Nós estamos integrando com relação à variável y, tá? Onde xr e xl e delta y são as dimensões de um retângulo aproximado tipo. Beleza. Olha esse exemplo aqui, ó. Encontre a área limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y ao quadrado igual a 2x mais 6, tá? Bom, como é que fica isso aqui, né? Nós vamos pegar, primeiramente, tentar esboçar o gráfico disso, para ver como é que fica, tá? Eu já tenho o gráfico aqui, ó. Olha o que acontece aqui. Claro que esse gráfico ia ficar melhor do que o meu, né? Ó, aqui eu tenho a reta, tá? Y igual a x mais 1. E aqui eu tenho a parábola, que é essa daqui. Y ao quadrado igual a 2x mais 6. Ah, como é que eu faço para traçar essa parábola aqui? É só você utilizar valores para x e y, né? E você pensar que essa parábola aqui, ó, é o y que está elevado ao quadrado, tá? Então, o eixo de simetria é o eixo x, tá ok? E aí você faria esse gráfico aqui, tá? Outra coisa, nós precisamos encontrar os pontos em que elas se interceptam. Esse ponto aqui, que foi encontrado menos 1, 2, e esse ponto aqui que foi encontrado 5, 4. Como é que a gente faz isso? Nós igualamos as duas equações. Pego essa e igualo a essa, tá? E vou atrás dos valores. Então, como é que eu faço? Ó, note que aqui eu estou com y ao quadrado, tá? Eu não estou com y. Então, não é só eu igualar, não, tá? O que eu posso fazer?
Eu posso colocar aqui que colocar o x em função de y, né? E aqui eu colocar o x em função de y também. Então como é que fica aqui? Ó? Essa primeira aqui, né? Essa daqui eu posso olhar como sendo o seguinte: x vai ser igual a y mais 1. Né? E essa daqui eu olho como sendo o seguinte, ó. Eu isolo aqui, né? Eu coloco que 2x é igual a y ao quadrado menos 6. Então x vai ser igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3. Tá? Olha assim. E aí agora eu posso igualar as duas, ó, porque eu estou com x e estou com x, eu vou atrás do valor de y, certo? Então eu vou ter o seguinte, ó, y ao quadrado sobre 2 menos 3 vai ser igual a y mais 1, né? Então, vou logo multiplicar aqui tudo por 2, eu vou ter y ao quadrado menos 6 igual a 2y mais 2, né? Só para tirar aquele 2 de lá. Então, vou ter o seguinte, ó, y ao quadrado menos 2x menos 4, desculpa, menos 2x não, menos 2y, né? Menos 2y menos 4, desculpa, menos 4 não, menos 8, né? Porque vou passar esse menos 2 para cá, menos 8 igual a 0, tá? Então, eu quero dois números que o produto dê menos 8 e que a soma dê 2, né? Então, quem são os números? Vai ser menos 2 e 4, né? Certo? Ó, o produto dá menos 8 e a soma dá 2, tá? Então, menos 2 e 4. Então, achei y, os valores, né? Y igual a menos 2 e y igual a 4. Achei os valores de y. Quero saber os valores de x. O que eu faço? Substituo nessa aqui que é mais fácil, né? Então, para x igual a menos 2, isso vai implicar... Desculpa, para y igual a menos 2, isso vai implicar que x vai ser igual a menos 1, né? E para x igual a 4, vai implicar que x é igual a 5. Então, eu obtenho os pontos aí que eu estava atrás. Que pontos são esses? O ponto menos 1, menos 2, e o outro ponto é o ponto 5, 4. Ó, obtenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá certo? Bom, aí vai ficar tranquilo agora para eu resolver a minha integral, aí, a minha área, né? Que eu quero essa região laranjada aqui, tá? Aí o que vai acontecer? O y está variando de quanto a quanto? O y está variando daqui até aqui, né? Então é de menos 2 a 4, certo? De menos 2 a 4 é a variação do y, tá? E aí, então, como é que vai ficar essa minha área aí? A minha área, ela vai ficar assim, ó, vai ser igual a integral de menos 2 até 4, certo? É a variação do meu y, da função que está à direita. Qual é a função que está à direita aqui? É essa daqui, certo? Mas quem é essa função aqui? Ah, essa função aqui, eu reescrevi ela como sendo uma função de x de y, né? Então é y mais 1. Então vou colocar aqui, ó, y mais 1, menos a outra função que está à esquerda, que é essa daqui. E nós reescrevemos aqui essa função de x com relação a y. Então ela é meio de y ao quadrado menos 3. Então vou colocar aqui. É y ao quadrado sobre 2 menos 3. dy. Então eu tenho que calcular essa integral aqui, tá? Essa integral a gente vai calcular aqui na outra folha, tá? Porque aqui não vai dar o espaço. Então, vou passar para a próxima e nós temos que calcular essa integral aqui. Claro que eu vou fazer as continhas aqui dentro para a gente calcular, né? Então, nós vamos calcular a integral aqui, né? A integral que eu tenho que calcular vai ser essa daqui. Opa! Essa daqui, né? Que eu já fiz a conta, né? Eu tinha parado bem aqui, que é isso daqui. E a gente vai continuar a partir daqui, tá? Então, note que ficou a integral, né, de menos 2 a 4 da função que estava à direita. Essa daqui é a função que estava à direita.
menos a função que estava à esquerda. Lembrando que eu tenho que colocar x em função de y, né? Muito bem. Agora, como é que vai ficar essa conta aqui, né? Quando eu fizer aqui, é só organizando, tá? Isso daqui vai ser igual a integral de menos 2 a 4, tá? Vou colocar aqui esse menos x ao quadrado para frente, então vai ficar menos 1 sobre 2 de y ao quadrado, né? Aqui eu vou colocar mais y. E esse daqui com esse, note que o menos daqui com o menos daqui vai ficar mais. Então vai ficar 1 mais 3, 4. Então aqui vai ficar 4. Mais 4. dy. Certo? Beleza. Agora vamos atrás dessas primitivas aqui. A primitiva dessa aqui é y ao cubo sobre 3. Né? Como tem menos 1 meio, então vai ficar y ao cubo menos, e aqui vai ficar menos, o 2 vezes o 3, que vai aparecer aqui, vai ficar 6. Tá? Agora, essa outra aqui, ó, vai ficar y ao quadrado sobre 2. E essa outra aqui é mais 4x. Certo? No intervalo de menos 2 a 4. Tá? Bom, agora não tem jeito, tem que fazer essas contas aqui. Tá? Isso daqui vai ficar menos 4 ao cubo sobre 6, mais 4 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 4. Menos. Agora eu vou colocar o menos 2. Menos 2 ao cubo sobre 6, mais 2 ao cubo, desculpa, 2 ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes menos 2. Vou fazer devagar essa conta aqui. Tá? Bom, 4 ao cubo é igual a 64, certo? Então vou colocar assim, ó, vai ficar menos 64 sobre 6, mais 4 ao quadrado é 16. Vou colocar aqui 16 sobre 2, mais 16, certo? Menos agora. Aqui dentro, ó, quando eu pego menos 2 e elevo ao cubo, tá? Esse menos, como é potência ímpar, vai dar negativo, né? Então dá 8 negativo, com menos daqui vai ficar mais, 8 positivo. Então vai ficar 8 sobre 6, vou colocar assim, 8 sobre 6. Não estou simplificando ainda, tá? Mas, aqui, ó, potência negativo com potência par, vai ficar positivo. Então 4 sobre 2. 4 sobre 2. E aqui vai ficar menos 8, certo? Beleza. Bom, vamos fazer essa conta aqui. Essa conta aqui, ela dá 40 sobre 3. E essa conta aqui, ela dá menos 14 sobre 3. Bom, claro que eu vou ter que fazer a soma, né? Então vai ficar 40 sobre 3 mais 14 sobre 3. Isso daqui vai dar 54 sobre 3. Certo? E 54 sobre 3 é 18. Então isso daqui dá igual a 18. Tá? Muito bem. Então nós temos aí o resultado, né? Que essa conta deu 18. Beleza? Bom,
Aí aqui está a conta toda, né? O resultado aí no final deu 18, vai ter o nosso resultado. E aí nós temos o seguinte, uma observação importante aqui. Nós poderíamos ter encontrado a área, nesse exemplo aí, integrando em relação a x em vez de relação a y. Mas o cálculo é muito mais complicado. E significa dividir a região em duas e calcular essas áreas conforme a figura abaixo. Só que olha só o que acontece. Eu divido aqui, né, nessa área A1 e vou ter essa outra área A2. Só que as integrais que vão aparecer são integrais bem cavernosas aqui, tá? Porque vai aparecer raiz na integral, né? Então raiz de 2x mais 6, depois a raiz de 2x, de menos 2x mais 6, aí eu ia ter essa aqui, de novo, menos isso, tá? Então a conta era muito mais complicada. Então, fazer a substituição lá, explicitar x em função de y, né? Ou seja, fazer a integração com relação à variável y, faz com que as contas fiquem mais simples, tá? Então, é um outro jeito de você visualizar, né? Quando você tem regiões assim, né, que você tem uma função à direita e uma função à esquerda, então você já sabe que é mais vantajoso você calcular a área em função da integral com relação a y e não com relação a x. E aí você tem que fazer x em função de y. Beleza? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje, tá? E a gente fica